Olá, bom dia para você que acompanha neste momento o SBT Notícias. Continuamos ao vivo na madrugada desta quarta-feira, 27 de março. Eu sou Analice Nicolau e faço companhia para você. Aqui no SBT você fica bem informado. Eu falo agora de uma grande operação realizada pela polícia nesta terça-feira contra o tráfico de drogas em 34 municípios do Rio Grande do Sul. 6 pessoas foram presas. Na capital gaúcha, um dos alvos foi o condomínio onde houve um tiroteio entre facções no final de semana. Viaturas e presença ostensiva nas ruas de Porto Alegre contra o crime organizado. Agentes da Polícia Civil especializados no combate ao narcotráfico cercaram as entradas e saídas de um condomínio popular na zona sul da cidade. Moradores do bairro Restinga denunciaram a violência e a pressão de traficantes. A operação ocorreu após um violento confronto entre facções rivais. Temos informações que isso ocorre em outros locais de Porto Alegre e da região metropolitana, em outros condomínios, a situação semelhante. Importante dizer que a parte repressiva da polícia é o que foi feito hoje, né, da Polícia Civil. Além disso, o Estado tem que entrar com outras ações, né, no âmbito social e também trabalhar com outras instituições para que isso não volte a ocorrer com outros moradores, né? Houve relatos em que famílias foram expulsas de casa pelos criminosos para o controle de todo o condomínio popular. Então isso também é uma operação social hoje, desencadeada dentro desta operação integrada com um viés do DENARC. Qual é a preocupação? Evidentemente que só a polícia não resolve. A polícia entra, retira e o Estado tem que se fazer presente. A operação contava apenas com mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça. Por isso, o efeito surpresa era decisivo para o resultado do trabalho. Na chegada, os agentes se depararam com o suspeito fugindo para o matagal e ele foi capturado pelos policiais. As ações ocorreram em outros 34 municípios da região metropolitana e fazem parte da nova estratégia da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A polícia prendeu nesta terça-feira um falso médico e um falso personal trainer. Eles foram desmascarados depois que um cliente passou mal. Jodilson Marcelino Filho, de 29 anos, e Edilson Azevedo da Silva, de 36, foram presos pela Delegacia do Consumidor, acusados de exercício ilegal da medicina, formação de quadrilha e adulteração de remédios. Jodilson é estudante de medicina na Universidade Federal do Paraná. Edilson se diz personal trainer, mas não se formou em educação física. Um cliente procurou a gente, relatando que ele havia contratado os serviços da clínica que o Jodilson era proprietário, né, Clinic Live. E essa clínica, ela supostamente prestava serviços, né, que abrangiam pacotes que eram envolvendo consultas médicas, atendimentos com nutricionistas e personal trainer. Aos pacientes, eles receitavam e vendiam remédios e anabolizantes adulterados ou de origem ilegal. A dupla só foi presa depois de que um paciente começou a passar mal e procurou a polícia. Durante as investigações, eles descobriram que eles estavam atuando desde setembro do ano passado e que cobravam entre 2 a 12 mil reais por um pacote de serviços que não poderiam oferecer por não ter formação nem em medicina, nem em educação física. 13 dias após o massacre, a Escola Raul Brasil, na Grande São Paulo, retomou as atividades. Metade dos alunos foi até o colégio, que aos poucos tenta voltar à rotina. Ela foi a primeira aluna a chegar. Amanda se armou de coragem para retomar a rotina. É bem difícil. Quando você começou a andar aqui pela calçada, o que veio à sua mente? A ansiedade e o medo de que nada seja a mesma coisa. A morte de 2 funcionárias, 5 alunos e 2 criminosos aqui dentro lateja na memória dos sobreviventes. Fazer as coisas sozinha, sim. Agora dormir, ela ainda sonha, né? Bastante com a cena. O acompanhamento psicológico permitiu que Isabela, que na semana passada ainda estava tão abalada, chegasse tranquila e sozinha à escola. Ela aparece nessas imagens. O tiro não a atingiu por pouco. Esquecendo, esqueci, mas a gente vai dando aquela pausa, tipo, para distrair a mente, para
tipo, esquecer um pouquinho pra não, né? Não ficar angustiado, triste, porque a gente perdeu, né? Para os pais, deixar os filhos gerou angústia. O coração tá muito apertado. Tem vontade de pudesse ficar em casa, né? Mas precisa vir, né? Tem que encarar, a vida é assim. O retorno foi marcado por abraços calorosos. Aulas mesmo só mais pra frente. Ainda é preciso digerir o que a vida ensinou na marra. São atividades para que os alunos falem a respeito do que aconteceu, falem a respeito do que estão se sentindo, mas ao mesmo tempo essa fala seja acolhida de forma estruturada. Está na hora do recreio. Exatamente nesse horário, no dia 13 passado, acontecia o ataque à escola Raul Brasil. O desafio agora é convencer professores, alunos e funcionários de que a escola pode voltar a ser um local seguro, como uma segunda casa para eles. Uma banda com crianças de um projeto social apresentou o Concerto da Esperança e ajudou a descontrair. Dos muros para dentro, tudo foi renovado. Paredes pintadas, carteiras novas, um estímulo para que se pense mais no futuro e cada vez menos na violência sofrida. Mas a tensão ainda esteve presente nesse primeiro dia. Eu ainda sinto medo, me sinto insegura. Sabe aquele papel, você que estrala? A gente ouviu, a gente já ficou tipo, meu Deus. A homenagem aos que partiram foi grafitada. E assim, de mãos dadas, eles acreditam que será possível reescrever a história. A polícia matou um dos líderes da maior facção criminosa do Rio de Janeiro e braço direito de Fernandinho Beiramar. Ele também era acusado de ser o responsável pela morte do bebê Arthur, baleado enquanto ainda estava na barriga da mãe em 2017. No início da noite, policiais de Duque de Caxias atiraram bombas de efeito moral para impedir que moradores protestassem pela morte do traficante. As ruas da cidade ficaram desertas. Alunos e funcionários dessa faculdade particular estavam com medo de voltar para casa. Eu tô indo para casa com medo porque meu ônibus passa por lá, né? Então, eu não sei o que pode acontecer, não sei se vai ter mais coisa. Por segurança, a prefeitura suspendeu as aulas das escolas municipais no turno da noite. O policiamento foi reforçado na região. Na tarde desta terça-feira, Charles Jackson Neres Batista, o Charlinho do Lixão, de 33 anos, foi baleado durante uma operação policial na comunidade. Houve pânico e correria. Comerciantes abaixaram as portas por ordem do tráfico. Fecharam tudo, ó. Geral correndo, ó. Segundo a PM, Charlinho foi baleado depois de resistir à prisão. Ele chegou a ser levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O criminoso tinha mandados de prisão por homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Na ação, 3 suspeitos foram presos. A polícia apreendeu 2 fuzis com carregadores, 3 granadas e um radiotransmissor. O criminoso foi indiciado por atirar em uma mulher grávida de 9 meses em 2017. Claudineia dos Santos Melo estava saindo de um supermercado próximo à comunidade do Lixão quando foi baleada. O bebê Arthur foi atingido por 2 tiros dentro da barriga da mãe. Passou por cirurgia, mas não resistiu. A polícia divulgou nesta terça-feira imagens de câmeras de segurança que mostram uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. Um rapaz foi preso e um adolescente apreendido. A ação dos bandidos foi registrada por câmeras de vigilância. Passava das 11 da noite. Um carro entra numa avenida e instantes depois volta de ré, seguido por um rapaz de agasalho e boné. Ele está armado e corre atrás do veículo por vários metros, mas não atira. Em seguida, outro ladrão de blusa vermelha aparece na imagem. A vítima não para e consegue fugir. Os 2 criminosos voltam e deixam o local correndo. A tentativa de assalto foi há 10 dias no bairro do Cursino, zona sul de São Paulo. Mas só agora as imagens foram divulgadas. Naquela noite, logo após escapar dos assaltantes, a vítima, um morador da região, pediu ajuda à polícia. A PM fez rondas na vizinhança e encontrou os ladrões.
Eles tentaram se livrar da arma usada no crime, mas os policiais localizaram a pistola no jardim de uma casa e descobriram se tratar de uma réplica. Alexandre Pereira Santos Júnior, de 20 anos, foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de roubo. É ele quem aparece nas imagens armado, correndo atrás do carro da vítima. O parceiro dele, um adolescente de 17 anos, também foi detido e encaminhado à Fundação Casa. E olha só esse caso, 3 travestis foram presas em flagrante depois de matar um homem no interior de São Paulo. A vítima teve mais de 20 perfurações à faca. A área foi isolada pela polícia. O homem morreu em frente a uma das lanchonetes da rodoviária. Segundo a perícia, foram mais de 20 facadas. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas o homem morreu no local. A polícia informou que ele foi agredido por 3 travestis. Tudo aconteceu em plena luz do dia. Segundo a Polícia Militar, a briga começou fora do terminal rodoviário e acabou aqui na praça de alimentação do terminal, onde passam mais de 3.000 pessoas todos os dias. Os indivíduos, eles agrediram uma travesti. Durante essa agressão, eles tentaram inclusive retirar os peitos de silicone, os seios de silicone. Eles deixaram muito claro que iriam eliminar todas as travestis da cidade de Sorocaba. Hoje, novamente, houve uma agressão contra uma travesti e as travestis que estavam no entorno, elas correram não só para proteger a travesti, mas também tentar se livrar de uma possível chacina que iria acontecer contra elas. O ex-governador do Rio de Janeiro prestou depoimento à Justiça Federal no processo de lavagem de dinheiro da Operação Lava Jato. Sérgio Cabral admitiu ter recebido propina de uma cervejaria. Ele confirmou a delação do operador financeiro Carlos Miranda, que revelou o suborno mensal de R$500 mil. O Grupo Petrópolis, sim. O Grupo Petrópolis tinha propina, houve ajuda em campanha eleitoral. E de fato havia esse recurso, como o Carlos Miranda falou no depoimento dele, em que parte do recurso era para ele, para lavagem do dinheiro dele, outra parte ficava com a ARI. E outra parte ficava para gastos do caixa. O Grupo Petrópolis informou que não obteve qualquer benefício fiscal ou financeiro durante o governo de Sérgio Cabral e que todas as doações eleitorais foram legais. 2 suplentes de deputados estaduais presos por corrupção tomaram posse nesta terça-feira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Sérgio Fernandes, do PDT, e Sérgio Loubach, do PSC, já podem assumir as vagas de Luiz Martins e Chiquinho da Mangueira. Outros 3 suplentes não compareceram. Entre eles, o coronel Jairo, do Solidariedade, que deveria assumir no lugar de Vinícius Nescau, mas também está preso. Os políticos têm 30 dias para tomar posse. Do contrário, serão substituídos pelos suplentes seguintes. O Ministério Público vai investigar a posse na Alerj dos 5 deputados presos. Os promotores querem reunir informações para adotar medidas para reverter a decisão. Os políticos foram detidos por corrupção na Operação Furna da Onça da Polícia Federal. A investigação é sobre denúncia de recebimento de propina em troca de votos a favor do governo. Na última semana, a mesa diretora da Alerj deu posse aos deputados dentro do complexo penitenciário de Bangu. O Ministério Público Federal em Brasília pediu à Justiça Federal que receba a denúncia contra o ex-presidente Michel Temer pelo suposto crime de corrupção passiva envolvendo a mala de R$500 mil da JF. Em 2017, quando ainda era presidente, Michel Temer foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, depois que Rodrigo Rocha Loures, então assessor especial da presidência, foi flagrado recebendo uma mala com R$500 mil de um integrante da JF. Segundo o Ministério Público Federal, os pagamentos que teriam chegado a R$38 milhões ao longo de 9 meses seriam o resultado de propina oferecida pelo empresário Joesley Batista para o grupo político de Temer. Na época, a Câmara dos Deputados analisou o caso e rejeitou o prosseguimento do processo para o Supremo Tribunal Federal. Desde então, a denúncia ficou parada na Justiça. Com o fim do foro privilegiado de Michel Temer, o processo foi remetido à primeira instância e tramita na 15ª Vara Federal.
Para que a denúncia pudesse prosseguir, foi necessário que o Ministério Público Federal a reafirmasse. O MPF pediu à Justiça para tornar réu o ex-presidente no caso da mala de dinheiro, sob a acusação de ter cometido o crime de corrupção passiva. Nesta segunda-feira, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio, mandou soltar Temer e os demais presos na Operação Lava Jato, entre eles o ex-ministro Moreira Franco, por suspeita de envolvimento em desvios nas obras da usina de Angra 3. Os procuradores agora prometem apresentar novas provas para que o ex-presidente Michel Temer e os outros investigados na operação voltem à prisão. A lavagem de dinheiro, ele é considerado um crime permanente. Enquanto você não recupera o dinheiro bloqueando ou mesmo o réu devolvendo, como nos casos de colaboração, ele permanece até hoje. E nós temos vários fatos de 2018 e alguns, inclusive, de 2019, que justificam a prisão. O Ministério Público Federal tem um prazo de 5 dias para recorrer da decisão da Justiça. O recurso será analisado por uma turma de 3 desembargadores, incluindo o que concedeu habeas corpus ao ex-presidente Michel Temer e a outros 7 suspeitos. Vamos pedir a manutenção da prisão e, subsidiariamente, alternativamente, a prisão domiciliar com uso de tornozeleira, que seriam essas medidas alternativas à prisão. Agora vamos às notícias internacionais. Na Venezuela, a oposição acusa grupos chavistas de atacar o carro que levava o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. O atentado aconteceu em frente à Assembleia Legislativa em Caracas. Segundo a imprensa venezuelana, um grupo de militantes pró-Maduro atiraram explosivos contra o veículo. O líder opositor não ficou ferido. Um vídeo divulgado por uma emissora de TV local flagrou o momento em que os agressores tentam agredir um grupo de políticos que deixava a Assembleia após uma sessão. Antes da confusão, o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó voltou a pedir o apoio dos militares para uma intervenção no país. Nessa terça, bairros de Caracas e 14 estados venezuelanos continuavam sem energia após um segundo apagão. Aulas foram suspensas e hospitais cancelaram atendimentos. A faixa de Gaza viveu mais um dia de tensão e ofensivas aéreas de Israel contra militantes do Hamas. Apesar de uma tentativa de cessar fogo entre os dois lados, o exército israelense decidiu enviar mais soldados para reforçar a fronteira em torno do grupo palestino. O governo de Israel culpa o Hamas pelo ataque dessa segunda nos arredores de Tel Aviv e que deixou 7 feridos. Os Estados Unidos aplicaram novas sanções contra 2 empresas ligadas a instituições financeiras que beneficiavam o exército iraniano. Segundo o governo norte-americano, mais de $1 bilhão teria sido repassado para o regime de Teherã. A justiça americana decidiu retirar todas as acusações contra o ator Jussie Smollett, acusado de mentir sobre ter sofrido de um ataque racista e homofóbico. A polícia não deu detalhes do que motivou a decisão e declarou o caso como encerrado. O lutador de MMA Conor McGregor, que anunciou nesta terça-feira a aposentadoria aos 30 anos, está sendo investigado por abuso sexual. Uma mulher alegou ter sido violentada por ele num hotel em dezembro do ano passado, na Irlanda. Um avião Boeing 737 MAX, mesmo modelo envolvido em 2 acidentes fatais na Etiópia e Indonésia, fez um pouso de emergência na Flórida nesta terça-feira, após apresentar um problema no motor. Apenas a tripulação estava a bordo e a aeronave retornou ao aeroporto em segurança momentos após a decolagem. E aqui no Brasil, um incêndio na esteira de bagagem assustou passageiros de um avião da Latam no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. A aeronave estava parada na pista quando foi registrado um princípio de incêndio em um dos equipamentos que auxilia o transporte de bagagens até o avião. A equipe responsável pelo atendimento de emergência do aeroporto foi acionada e controlou rapidamente o fogo. Ninguém ficou ferido. A aeronave teve pequenos danos na fuselagem e as causas do incêndio vão ser apuradas. E você sabia que o brasileiro passa 9 horas por dia online? Pois é,
3 a mais do que a média mundial. O dado divulgado no estudo feito por uma empresa multinacional de tecnologia. O levantamento também mostra como todo esse tempo navegando poderia ser melhor aproveitado. 6 horas na internet para trabalhar, em casa e na hora do descanso, mais 1, 2, 3, 4 horas. Com o Matheus é assim, vídeos online, jogos online, amigos online, no final das contas. Todo dia mais de 10 horas. Chego em casa, almoço, nem troco de roupa e já vou ligando o computador. Assim como o Matheus, tem muita gente por aqui online quase que o tempo todo e os números comprovam isso. Olha só, 7 em cada 10 brasileiros passam cerca de 9 horas online por dia. E não para por aí, 7 em cada 10 brasileiros estão em alguma rede social, 45% a mais que a média em todo o mundo. Começo da tarde, numa avenida movimentada de São Paulo, cabeças baixas, mãos ocupadas com o telefone. É automático. Desperta, eu já pego o celular e já vou dar uma olhadinha no que está acontecendo. Sou totalmente online. Totalmente. Mas se por um lado o brasileiro passa tanto tempo conectado, por outro, é preciso desenvolver algumas habilidades. Segundo os autores da pesquisa, há oportunidades para ganhar dinheiro na internet que não estamos tão habituados, como a criação de conteúdo para plataformas de vídeo e a compra e a venda de produtos. Hoje nós somos a 4ª população digital do mundo em número de internautas, mas nós somos a 8ª população de e-shoppers, ou seja, de compradores virtuais do mundo. Ainda segundo a pesquisa, a melhora da capacitação digital pode elevar em até R$ 380 a renda mensal do trabalhador. Quanto mais capacitação digital, maior a probabilidade desse indivíduo se desenvolver e conseguir maiores oportunidades dentro do mercado de trabalho. Seja para o trabalho ou para o lazer, o brasileiro admite, passa mais tempo do que devia num mundo paralelo. Você consegue informação de tudo, se comunicar com todo mundo, então não imagino sem. E você vai ver a seguir, morre o jornalista Rafael Renzel, sobrevivente da tragédia aérea da Chapecoense. Casal é flagrado roubando equipamentos de centro médico do ABC Paulista, avaliados em R$600 mil. E o Rio de Janeiro registra quase 5 tiroteios em menos de 24 horas. O SBT Notícias volta já.